Na penumbra de um tribunal federal em Nova York, nomes poderosos surgem entre linhas de documentos antes lacrados. Nomes que ecoam nos salões dos bastidores de uma teia global de silêncio e privilégio. Mas desta vez, algo escapa e o mundo já não pode mais deixar de enxergar. Uma mulher de origem brasileira, até então pouco conhecida, se coloca no centro da explosão e ela não está sozinha. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC News, o canal que entrega jornalismo de verdade, com coragem, profundidade e compromisso com a sociedade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se um membro para apoiar o jornalismo independente. Começamos com a liberação de mais de 900 páginas de documentos judiciais no processo civil movido por Virginia Giuffre, uma das principais denunciantes dos crimes de Jeffrey Epstein. São registros de voos, transcrições de depoimentos, logs de entrada e saída de prioridades, e-mails internos e menções explícitas a figuras do mais alto escalão global. A liberação foi ordenada por um juiz federal, após anos de disputas judiciais para manter os arquivos selados. Mas o que realmente assusta é o conteúdo. Entre os nomes citados, não como acusados formais, mas como frequentadores, contatos ou alvos de menções, aparecem membros da realeza britânica, empresários da tecnologia, ex-presidentes, senadores americanos e até ex-primeiros ministros europeus. Figuras como Bill Clinton, Donald Trump, o príncipe Andrew e o advogado Alan Dershowitz voltam a ocupar os holofotes, agora sob a lupa de documentos oficiais, mesmo que seus nomes já tenham sido ventilados por anos. Mas um nome novo aparece nos arquivos e passa a chamar a atenção da opinião pública internacional: Marina Lacerda, brasileira, atualmente com pouco mais de 40 anos. Marina seria uma das jovens que frequentaram propriedades de Epstein entre 1998 e 2004. A menção a ela ocorre em 3 trechos distintos dos documentos, sendo classificada ora como testemunha, ora como participante de viagens, ora como possível vítima de aliciamento. E o que mais espanta nos arquivos, a menção de que Marina teria relatado fatos internos de bastidor, inclusive sobre conflitos entre Epstein e o então empresário nova-iorquino que viria a se tornar presidente dos Estados Unidos. O nome de Trump aparece diretamente vinculado à mansão da Flórida, com registros de entrada entre os anos de 2000 e 2002. Em determinado trecho, Marina menciona um desentendimento presenciado por ela entre Epstein e Trump, relacionado a um desacordo sobre garotas. Até agora, nenhum desses trechos constitui prova de crime, mas a coincidência dos registros, a sobreposição de nomes e a frequência com que Marina é citada intrigam até os promotores. Documentos de imigração mostram sua entrada nos Estados Unidos em 1998, com visto de estudante, e posteriormente sua estadia em New Jersey por quase 5 anos. Marina teria feito parte de uma rede de recrutamento operada por uma das facilitadoras de Epstein, segundo o inquérito. Mas por que só agora Marina fala? Fontes apontam que ela teria colaborado com investigadores desde 2021, sob cláusulas de confidencialidade. A revelação de seu nome nos documentos se deu por um pedido da defesa de Giuffre, que alegou ser fundamental entender o papel das testemunhas para reforçar a validade de suas denúncias. Há ainda outro ponto crítico: a reação do Congresso americano. Parlamentares do Partido Republicano, supostamente mais alinhados ao ex-presidente Trump, estão divididos. Parte quer abrir uma investigação independente com base na Seven-Member Rule, regra que obriga órgãos do Executivo a entregarem dados solicitados
por pelo menos 7 membros de um comitê. A ideia seria acessar registros completos do FBI, incluindo nomes ainda não revelados ao público. O impasse cresce, porque a ala mais próxima de Trump quer barrar a abertura de novos arquivos. Mas há quem diga que o movimento conservador teme mais a revelação de nomes do setor empresarial do que propriamente políticos, uma vez que vários CEOs de plataformas digitais, bancos e fundos de investimento também aparecem em logs de voos e listas de contato de Epstein. Enquanto isso, nos bastidores, circula a informação de que novos arquivos podem ser liberados em abril e que Marina Lacerda poderá apresentar depoimento público, algo que incendiaria o debate político, midiático e judicial. As cortinas estão caindo. À medida que o conteúdo dos documentos judiciais se torna público, um novo capítulo ganha corpo, não mais centrado apenas nos nomes que outrora pareciam intocáveis, mas nas figuras periféricas que silenciosamente sustentaram toda a engrenagem. São as testemunhas esquecidas, negligenciadas, desacreditadas por anos, mas que agora voltam ao centro com peso documental. E nesse redemoinho, Marina Lacerda não é a única. Entre os arquivos surgem registros de outras 5 mulheres que se mantiveram sob anonimato até janeiro de 2024. Algumas tiveram seus nomes ocultados por anos em processos cíveis. Agora reaparecem com relatos consistentes que coincidem entre si em aspectos de tempo, local, padrão de abordagem e principalmente nos nomes mencionados como frequentadores recorrentes das propriedades de Epstein. Uma dessas mulheres, identificada apenas como JS, detalha sua entrada na casa de Palm Beach por meio de uma conhecida brasileira, descrita como carismática, jovem e que parecia ter a chave da casa. A referência coincide com o período em que Marina teria vivido nos Estados Unidos com visto estudantil. Outra testemunha descreve que as meninas viviam em apartamentos alugados próximos às propriedades de Epstein e que algumas recebiam dinheiro, outras apenas promessas. E aqui entramos em um ponto crucial da engrenagem: o papel dos facilitadores. Os arquivos reforçam que a estrutura montada por Epstein era altamente profissionalizada, com funções específicas, recepcionistas, motoristas, cuidadores de imagem, captadoras e até responsáveis por tranquilizar as meninas. Marina é mencionada por uma das testemunhas como alguém que parecia ter sido vítima antes de se tornar colaboradora. Sob a lente da criminologia, esse tipo de transição é típico em estruturas de aliciamento sistêmico. Vítimas que, expostas a longos períodos de manipulação e chantagem emocional, passam a executar ordens por medo, dependência ou tentativa de sobreviver naquele universo. Entre os relatos, um padrão se repete, com insistência: o nome de um advogado famoso com presença ativa nos bastidores do caso. Surge como alguém que sabia das regras da casa e que acompanhava Epstein em jantares nos quais as meninas eram apresentadas como acompanhantes de empresários. Ele nega todas as acusações e afirma que jamais teve qualquer conduta imprópria. Mas sua recorrência nos depoimentos levanta questões que ainda carecem de apuração formal. Outra figura de destaque mencionada repetidamente é uma mulher loira, com sotaque europeu, que teria coordenado rotinas e punições dentro da ilha particular. Ela seria, segundo as vítimas, a responsável por disciplinar as garotas que saíam do roteiro ou que tentavam se comunicar com o exterior. Até hoje não há acusação formal contra essa mulher, mas investigações independentes seguem buscando sua identidade.
As testemunhas não apenas reforçam acusações, elas também questionam decisões judiciais passadas. Uma delas afirma que foi instruída por um promotor, em 2011, a não entrar em detalhes durante o depoimento porque o caso estava sendo resolvido por fora. Isso pode reacender a discussão sobre o acordo de não persecução penal fechado entre Epstein e a Promotoria da Flórida em 2008. Um pacto que blindou diversos envolvidos e selou documentos por mais de uma década. Do ponto de vista político, o impacto já é sentido. Um grupo de deputados do Congresso dos Estados Unidos, liderado por uma parlamentar da Califórnia, protocolou um pedido formal para a reabertura de todos os casos envolvendo o nome de Virginia Giuffre. O documento cita expressamente o papel das testemunhas recém-reveladas e expõe a criação de um fundo federal para apoiar juridicamente outras potenciais vítimas que ainda não se manifestaram por medo de retaliações. A pergunta que fica é inevitável: por que tantas pessoas ao redor do mundo sabiam ou ao menos suspeitavam e ninguém agiu? As testemunhas relatam tentativas de denúncia, e-mails enviados, telefonemas ignorados. Algumas dizem ter procurado jornalistas que, segundo elas, foram orientados a engavetar a história. Esse ciclo de impunidade sistêmica, onde vítimas gritam e ninguém escuta, expõe uma fragilidade civilizacional. O silêncio como método, o poder como escudo e a desumanização como ferramenta de controle. Ao todo, mais de 180 nomes aparecem direta ou indiretamente ligados à rede de Epstein. Destes, pelo menos 38 foram mencionados por vítimas em diferentes momentos, de diários íntimos a depoimentos sob juramento. As categorias são diversas. Alguns aparecem como frequentadores, outros como observadores passivos, e há os facilitadores. Nessa última classe concentram-se ex-funcionários, assistentes, motoristas, pilotos e pessoas que supostamente coordenavam a logística dos encontros. 4 ex-funcionárias de confiança foram apontadas como peças-chave no esquema. Cuidavam da aparência das casas, das jovens, das reservas e das justificativas sociais para as visitas. Mas o ponto mais sensível é a lista de nomes públicos. Há ali políticos, membros da realeza, artistas, executivos de empresas multinacionais, acadêmicos renomados e pelo menos 2 ex-diretores de agências de inteligência. Um dos nomes mais recorrentes nos depoimentos é o do príncipe Andrew, que já enfrenta um acordo judicial firmado em 2022 com Virginia Giuffre, uma das principais vítimas e sobreviventes do esquema. O valor do acordo nunca foi divulgado oficialmente, mas documentos vazados sugerem que superou 10 milhões de dólares. O príncipe nega qualquer conduta ilegal. Outro nome citado repetidamente é o do advogado Alan Dershowitz, que processou e foi processado por Virginia Giuffre. Em 2023, os dois anunciaram um acordo que encerrava as ações, com Giuffre afirmando não saber com certeza se estava correta ao acusá-lo. Mesmo assim, o nome dele aparece em voos, listas de hóspedes e menções cruzadas por outras 3 testemunhas. Dershowitz nega todas as acusações. A aparição do nome de Donald Trump nos arquivos causou novas repercussões políticas. Embora o ex-presidente tenha rompido com Epstein em meados de 2004, após um conflito em Mar-a-Lago, documentado em registros da polícia de Palm Beach, ele é citado por Giuffre como alguém que frequentava as festas e que sabia que meninas jovens circulavam por ali. Trump nega qualquer envolvimento em crimes e afirma ter expulsado Epstein assim que soube de comportamento inapropriado.
Um elemento novo nos documentos de 2024 é a menção a códigos de intercâmbio, uma espécie de linguagem cifrada utilizada para descrever encontros, pagamentos e deslocamentos. Termos como massagem educativa, aula de etiqueta, projeto de mentoria e até bolsa de estágio surgem como eufemismos para atividades que, segundo testemunhos, envolviam abuso sexual. Essas codificações aparecem em e-mails, anotações, em cadernos e até planilhas de agendamento. O FBI agora analisa o conteúdo, cruzando com calendários, reservas de hotel e registros de voo da aeronave Lolita Express, como ficou conhecido o jato privado de Epstein. E há ainda o aspecto internacional da rede. Uma planilha incluída nos documentos revelados mostra a circulação de jovens com passaportes da Romênia, Tailândia, Brasil e Ucrânia. No caso brasileiro, chama a atenção a presença de 3 nomes femininos, com idade entre 17 e 19 anos, listadas como tradutoras culturais, em uma viagem entre São Paulo e Marrakech em 2006. A Interpol já está em contato com autoridades brasileiras para rastrear quem são essas pessoas e se houve crime na emissão de vistos e passaportes. Até o momento, o Itamaraty afirma não ter sido formalmente notificado, mas confirma que iniciou apurações internas. Alguns nomes foram apagados digitalmente dos registros, mas perícias forenses já conseguiram recuperar parte desses dados, revelando o que parece ser uma tentativa deliberada de proteger determinadas figuras. Diante disso tudo, fica a pergunta: quantos desses nomes ainda permanecem ativos, poderosos e protegidos? As estruturas não ruíram por acaso. Elas foram construídas com precisão, calculadas ao detalhe, protegidas por códigos de silêncio, acordos extrajudiciais e, principalmente, redes de influência que atravessavam fronteiras, partidos, empresas e instituições. A essa altura da investigação, já não falamos apenas de crimes individuais, mas de um sistema sofisticado de proteção e, em alguns casos, de promoção, de predadores. Um dos aspectos mais perturbadores revelados nos documentos de 2024 é o funcionamento das engrenagens jurídicas que blindaram Epstein e seus associados por mais de 2 décadas. O acordo de não persecução de 2008 não só arquivou acusações, como garantiu imunidade a potenciais co-conspiradores. Linguagem propositalmente vaga que encerrou investigações sem dar nome aos nomes. Esse acordo, agora sob revisão por comissões independentes nos Estados Unidos, foi assinado pelo então procurador federal Alexander Acosta, o mesmo que viria a ocupar um cargo no alto escalão do governo norte-americano anos depois. Acosta afirma ter feito o melhor acordo possível com base no que havia disponível na época. Mas a documentação sugere que havia sim múltiplos relatos, evidências físicas e testemunhos ignorados, deliberadamente. Esse tipo de engenharia jurídica, selar casos, bloquear depoimentos e isolar evidências, só é possível com a anuência ou omissão de setores inteiros do sistema. Os arquivos mostram que promotores que tentaram seguir adiante com a acusação foram removidos dos casos ou transferidos. Ao mesmo tempo, advogados ligados à defesa de Epstein negociavam diretamente com autoridades, sem envolver as vítimas. O papel da mídia também entra em xeque. Registros obtidos por meio da chamada Seven-Member Rule, que permite que membros do Congresso acessem documentos sigilosos do Executivo, revelam que pelo menos 2 conglomerados de comunicação teriam vetado pautas ligadas ao caso, citando interesse comercial e potencial
litigioso. Em 2023, um ex-executivo de um desses grupos prestou depoimento sigiloso, afirmando que recebeu ordens diretas para não mencionar nomes como Alan Dershowitz, Bill Clinton ou Donald Trump, sob risco de demissão. A veracidade das declarações ainda está sendo apurada, mas foram suficientes para abrir uma subcomissão específica no Senado americano. A complexidade do esquema ultrapassa o território americano. A Interpol já iniciou diálogo com autoridades do Reino Unido, França, Marrocos e Brasil, buscando conexões entre as casas utilizadas por Epstein e transações bancárias, identificadas como possivelmente vinculadas a pagamento de silêncios ou aliciamento indireto. Entre os documentos analisados, há evidências de doações vultuosas feitas por Epstein a universidades, institutos científicos e até fóruns internacionais de direitos humanos. A estratégia não era nova e funcionava. Cada vez que o nome dele surgia em acusações, era rapidamente abafado por seus supostos compromissos com a filantropia, a educação e a pesquisa científica. O mais alarmante é que parte dessas doações está sob investigação por suposta lavagem de dinheiro. Fundos teriam sido transferidos de offshores ligadas ao paraíso fiscal de St. Kitts and Nevis, o mesmo que aparece em outras investigações internacionais envolvendo o tráfico de pessoas. A pergunta agora não é mais apenas quem sabia, é quem se beneficiou. As investigações mais recentes revelam que ao menos 4 grandes empresas listadas em bolsa receberam recursos ou favores intermediados por pessoas ligadas a Epstein. Em troca, garantiam palestras, acessos VIP, blindagens institucionais. Nomes de diretores, ex-embaixadores e consultores internacionais foram citados como parte desse mecanismo de proteção reputacional. Nenhum deles foi acusado formalmente e todos negam envolvimento direto. Ainda assim, a conexão entre essas figuras e o ecossistema de impunidade não pode mais ser ignorada. Nesse labirinto de omissões e vantagens, as vítimas se tornam duplamente violentadas. Primeiro pelo abuso, depois pela estrutura que garante impunidade a seus algozes. O caso Epstein parecia ter sido encerrado com sua morte na cela federal em Manhattan, em 2019. Mas o que os documentos liberados em 2024 revelam é que não houve encerramento, apenas silêncio. E silêncio, nesse caso, não foi ausência de ruído, foi uma operação meticulosa para encobrir estruturas inteiras. Ao final de 900 páginas liberadas, o que se revela não é apenas um catálogo de crimes, é um reflexo de como o poder, o dinheiro e a impunidade podem ser articulados para proteger um sistema predador. A reabertura do caso por força judicial e por pressão pública gerou ondas que atingem diversas instâncias. Políticos têm sido pressionados a explicar suas conexões. Universidades passaram a revisar doações milionárias recebidas de fundações ligadas a Epstein. Agências federais enfrentaram questionamentos sobre a sua atuação ou omissão durante décadas. E o impacto social não é menor. Sobreviventes, muitas vezes silenciadas por anos, agora reencontraram espaço para narrar suas histórias com respaldo documental. Se você tem informações ou precisa denunciar, os contatos da produção de CNews e os canais oficiais das autoridades estão disponíveis na descrição. Siga o canal Investigação Criminal em todas as redes sociais. Os links estão aqui no vídeo e na descrição. E acompanhe também o nosso parceiro diário Além da Notícia, ao vivo de segunda a sexta, às 9 da manhã. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente espera você para uma nova investigação no próximo IC News.